É, também, ou o saber. contrário, eu fui mesmo algoz, por isso eu carrego a culpa, embora eu esteja me convencendo de que não tenho, porque não tenho, não é? A culpa ela é uma coisa que não existe, mas a responsabilidade sim. E aí, porque tive a responsabilidade, eu me convenço racionalmente, todo mundo me convence de que não tenho, mas eu não me consigo me livrar porque, no fundo, fui responsável. Não pelo que aconteceu aqui, mas pelo que continua acontecendo lá. Porque no mundo astral, que é o mundo das ideias, tá, as coisas estão acontecendo. Trabalha. Some de auto perdão. Então, eu trabalho comigo há muito tempo por causa de questões relacionadas à minha família, né? Mais especificamente, é uma culpa que eu trago em relação à minha irmã. E é muito complicado para mim, porque eu trabalho isso muito em terapia também, enfim. E eu queria entender melhor, eu queria saber onde é que está pegando, porque eu mentalmente, racionalmente, eu já desenvolvi, eu já tenho um entendimento. Só que no emocional tá difícil de eu conseguir curar, entendeu? Eu já entendi o processo, eu já aceitei o processo, só que no meu emocional, essa culpa de me sentir responsável pela dor do outro, mesmo não tendo, sabendo que eu não sou responsável, e isso implica em muita coisa na minha vida, porque aí eu acabo não me sentindo merecedora das coisas, entendeu? Eu não, é como se eu não conseguisse desenvolver o meu valor por conta dessa culpa, porque uma coisa está muito presa na outra. Tá. Mas racionalmente eu tenho essa compreensão. O problema é no emocional, que pega. Pera. E eu não tenho como Sil, trazer isso fala. para o coração. Tá. Explica só para o pessoal também conseguir compreender o que aconteceu em relação à sua irmã, né? Que você se sente tão culpada. Por que que você carrega essa culpa? Então, a minha irmã, ela desenvolveu, quando eu nasci, ela Hum, desenvolveu um processo derivado do ciúme dela, porque ela era uma criança, ela não tinha compreensão, de vários problemas de saúde. Ela começou a entrar num hum, processo de autorrejeição, porque ela achava que com o meu nascimento as pessoas estavam rejeitando a presença dela por minha culpa, tá? Quer dizer, tá. pela minha presença, ela se sentia, enfim, se sentia rejeitada e começou a desenvolver sérios problemas de saúde, como crises de asma, baixa imunidade. E ela teve, durante a vida, vários processos de doenças, né? E eu, graças a Deus, nunca tive nenhum problema de saúde. E ela sempre deu um jeito de fazer com que ela se sentisse a vítima e eu a responsável pela dor. Só que isso desencadeou sérios problemas e ela veio a falecer por conta de um processo de doença autoimune, né? E desde que que eu me conheço por gente, justamente para eu fazer com que ela se sentisse melhor a meu respeito, para ganhar o amor dela, eu deixava ela ter tudo que ela queria, que era meu. Então, se de repente a gente ganhava dois chocolates iguais, ela esperava o meu pai ou minha mãe virar as costas e queria trocar comigo. Eram iguais, mas ela achava que o meu era melhor que o dela. E quando a gente ganhava alguma coisa, eu tinha que esperar ela escolher o que ela gostasse mais, para o que ela não gostasse ficava para mim. E eu fazia isso porque eu queria que ela se sentisse feliz, porque no fundo eu me sentia responsável pela dor dela, mesmo não tendo responsabilidade nenhuma, né? Não era um processo meu, era um processo dela. Hoje eu sei que tudo isso era um processo dela, enfim, que as coisas são como são, ela tinha que desenvolver isso, eu tinha que passar por esse processo para desenvolver também, só que conscientemente a gente sabe de todos os processos tal. Só que eu ainda me vejo presa em não me sentir merecedora das coisas, em achar que os outros merecem mais do que eu.
sabe? Que eu tenho que abrir mão por conta dos outros. E eu não quero mais isso na minha vida, sabe? Eu não quero Tá. abrir mão do que eu acho que eu mereço por ainda estar me presa nessa culpa que eu carrego de ter feito ela sofrer. Quer dizer, é um amor misturado com dor, é uma coisa esquisita, sabe? O meu emocional não consegue elaborar. Não é que nem o meu mental. Meu mental eu elaboro, meu emocional não elabora. É isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Si. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você fala de tudo isso da sua irmã, e você fala que o mental já compreendeu e o emocional não. Quando você está falando isso, onde isso pega no seu corpo? No meu peito, de uma forma muito, muito forte. É aquela coisa que te trava, sabe? A garganta. No peito e garganta. Tá. Porque de Isso alguma que forma, pega no... Pode essa falar. culpa, a dor dela ainda me causa dor. A tristeza dela ainda me causa tristeza, sabe? E Tá. a perda dela foi muito traumática para mim também. Então, tudo isso eu acho que bloqueou, criou um bloco dentro de mim que eu não consigo dissolver. Tá. Deixa eu só entender uma coisa. Quando você fala, parece que precisa dividir algumas coisas aqui. Porque, ó como você fala, é que eu tô anotando aqui uma coisa. Você falou assim, ó, eu perguntei onde pega, você falou no peito e na garganta. Aí você falou assim, a tristeza dela ainda me causa dor. A dor dela ainda me causa dor. Então, e aí você fala, a perda foi muito traumática para mim. Então, ó, a tristeza que você sente não é sua, é dela. A dor que você sente não é sua, é dela. A Mas perda é sua. Foi muito traumática. Você colocou tudo certinho, na outra você mudou automático. Então, a perda foi muito traumática. A perda é uma dor sua. O trauma da perda é uma dor sua. A tristeza e a dor são dela. Foi você que disse. Mas eu sempre me A questão... senti responsável por essa dor, entendeu? É essa que é a droga. Eu sempre me senti Então, muito responsável. tá. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Você já fez profundamente mesmo em você, e eu acho que um processo, eu penso que para você, né, que já caminhou um montão com todo esse aprendizado, com psicanálise, inclusive, com tanta coisa, você já fez um processo para isso, quase que regressivo para entender isso? Não é para entender, é para pegar aonde essa ponta. Porque assim, ó, eu fui o algoz. Aí você fala, eu não fui, mas eu sinto que fui. Mas será que em alguma ponta você não foi e ela fica te castigando o tempo inteiro? Talvez. Ou em alguma coisa, entende? E aí por isso que você sente a culpa, porque você fala, eu sei que eu não tenho, mas você fica, é quase que Como se como a sua cabeça te convenceram de que você não tem racionalmente, mas você sente que tem. Será que você não tem? Embora ninguém tenha culpa, porque tudo tá certo como tá, embora a gente já sabe. Cada um viveu o que tinha que viver. Mas será que racionalmente você e todo mundo não tá te convencendo de que você não teve a responsabilidade? Só que você teve, não nessa vida, em em outro algum momento. processo de vocês, e que você pudesse fazer um trabalho regressivo para ir lá reconhecer
Eu não estou dizendo que a culpa é sua, porque cada um está onde se coloca. E ainda que lá em outra vida você encontre esse padrão, você vai perceber que em alguma situação isso também foi provocado. Eu nunca fiz uma regressão. Eu sempre tive assim muito receio de fazer isso, porque na minha cabeça, tipo assim, o que eu vivi e que sirva de aprendizado, entendeu? Eu não gosto de ficar caçando coisas, porque eu acho que nós temos que aprender daqui para frente, e a gente aprende com os erros e a gente erra e ninguém é perfeito e nós estamos aqui para isso mesmo. Então, na minha cabeça, tipo assim, por que que eu vou fuçar uma coisa que aconteceu que não é nem nessa vida para trazer mais, enfim, questionamento. Só que nesse ponto de vista, eu nunca tinha pensado, né? Porque talvez esse sentimento eu carregue não daqui. Talvez seja alguma coisa que eu tenho e eu não consigo. Eu nem sei se E eu você não precisa ir fazer, porque se você for, você vai ter consciência do processo, que você pode descobrir que você foi, de fato, a responsável, não a culpada. Então, você está me entendendo a diferença de culpa e responsabilidade, né? Às vezes fiz mesmo, né? E aconteceu. Como também você pode descobrir que foi ela que fez e que está ainda te machucando o tempo inteiro. Você é a vítima maior dela, entendeu? Não, e aí, como é que você vai conseguir lidar com isso? Porque eu não estou dizendo que ela não é. Só você fazendo esse processo que você vai descobrir. Mas você está pronta para lidar com essa irmã, filha de uma puta. Não estou falando que ela é. Você perceber que esta alguém que foi sua irmã, que pode ter sido numa outra vida, um desafeto, que não era sua irmã, que não era uma pessoa da sua família, era um rabo de gato que a gente arranjou aí na rua e deu ruim, entendeu? E aí vieram com essa estrutura, lá a gente tá, vamos trabalhar. Quando a gente encarna, a gente enrosca, porque passa por toda a massa, por todas as partes astral, que a gente pega os nossos pedacinhos para encarnar, você tá entendendo? E ali se perdeu. Então, assim, tem uma parte, você, Silvia, e uma parte, sua irmã, que são espíritos e que estão conscientes do processo. Tem a parte astral, que é onde a porca torce o rabo, que é onde está o nosso campo emocional. Aquela guerra continua lá. E aí tem a gente físico. Irmãos, e tudo tá se amando. E justamente encarnou para ajustar esse ponto. Só que nesse pedaço, a gente não tem a consciência que a gente tem aqui. E nem a do Irmandade aqui, do sangue, da carne, que é eletromagnetismo puro. É muito forte. Então, o que pode ter aqui? Aí a Silvia está pronta para lidar com essa irmã, que pode não ter sido irmã, ter sido alguém que te castigou a vida inteira, que foi um senhor de escravos, que te sentou o rei e que está te castigando até hoje porque o marido gostou da escrava, sei lá, tô viajando aqui, entendeu? Tô ou só ao viajando contrário, numa história, ou o contrário, algoz, né? é, Também, ou o saber. contrário, eu fui mesmo algoz, por isso eu carrego a culpa, embora eu esteja me convencendo de que não tem, porque não tenho, não é? A culpa ela é uma coisa que não existe, mas a responsabilidade sim. E aí, porque tive a responsabilidade, eu me convenço racionalmente, todo mundo me convence de que não tenho, mas eu não me consigo me livrar porque, no fundo, fui responsável. Não pelo que aconteceu aqui, mas pelo que continua acontecendo lá. Porque no mundo astral, que é o mundo das ideias, tá, as coisas estão acontecendo. E com esses trabalhos, com esse tratamento, você tem condição de ir nesse tempo e espaço e olhar e, quem sabe, reordenar isso. Quem sabe? Agora, se você quer fazer esse tratamento ou não focado nisso, é uma decisão, porque você já tem bastante consciência disso tudo. Se você quer, olha para isso com esses olhos agora que a gente falou e caminha mais um pouco para tentar compreender isso, né? Porque Pode é por isso que ser. eu falei do perdão, né? Porque esse perdão não é talvez o perdão que eu gostaria de obter dela ou de quem quer que seja, é o auto-perdão, é me perdoar, sabe?
é me libertar Sim, dessa, né? Me libertar desse peso, me libertar dessa culpa, né? Que a gente sabe que não existe e tal, mas que é uma sensação que fica muito forte até hoje. E, e aprender a aceitar as coisas, porque eu lembro muito bem no começo do processo que eu até passei com você, você falou para eu mim, lembro. tudo é por merecimento. Não sei se você se lembra, isso fica muito na Sim, cabeça, assim, tudo é por merecimento. Se ela passou por momentos difíceis e você não precisou passar, é porque você não precisava passar por aquilo, realmente, era um processo dela. E por merecimento, você tem que aceitar o que é coisa boa para você. Se a vida te oferece coisas boas, você tem que aceitar essas coisas boas. Não é um processo de, não, eu não vou aceitar porque eu. E é isso que às vezes eu me pego fazendo, tipo assim, sabe? Nossa, mas eu não mereço fazer parte disso, ou eu, não, deixa para outra, e eu fico meio que me negando, sim, sabe? E é sim. isso que bloqueia o processo minha vida. E eu estou Então, mas trabalhando ó, muito, muito tempo, né? mas E esse pensa bem, perdão ó, vamos para esse por aí. lúdico, vamos para esse lúdico que tá aí no, que fica no campo astral, mais ou menos, ou no nosso campo das ideias. Vamos para o lúdico, só para a gente tentar entender. Imagina que para você se libertar, né, esse processo de perdão que você quer ter para si mesma, e para você se libertar, você tenha que condená-la. Ó, você vai. Vamos imaginar que você vá viver uma cena e que você perceba que ela é a filha da puta. Então você vai pegar, sabe essa dor aqui? É tua, toma. Sabe essa tristeza aqui? É tua, toma, sua filha da mãe. Você está em aprendizado, mas eu quero nem saber. Você que aprenda. Aprenda bem pra lá, que eu não quero isso aqui pra mim. Você vai se libertar da dor, vai se libertar da tristeza, porque você falou, a dor é dela, a tristeza é dela. Quando você entender o quem ela é, não estou dizendo que é, estou dizendo o que pode ser que aconteça. Você vai fazer isso? Você está pronta para se livrar, se libertar e entregar o pacote que é de cada um? Para que ela viva a dor dela, ela vive a tristeza dela e você siga livre. É aí que está, às vezes, o medo da regressão, o medo. Então, assim, é isso que eu tô É. falando. Não é que você não mereça, tanto você merece que você recebe. E você fala, não aceito. De certa maneira, você aceita, porque chega na sua vida. Você pode não aceitar racionalmente, mas se chega na sua vida, você está aceitando de alguma maneira. Só que você trouxe para a sua racionalidade que não aceita. E isso pode estar gerando algum conflito de pensamento. Mas o que eu quero dizer é num outro lugar. Você estaria pronta para descobrir que a grande vilã que está te aprendendo, que está te amarrando, mantendo essa dor em você, você tentando livrar ela da dor e ela sendo a causadora dessa dor, não tentando te livrar, muito pelo contrário, só tentando imbuir mais dor, que seja por ignorância, tá? E também não estou falando que é isso. Estou dizendo, você está pronta para devolver a dor dela para ela? A tristeza dela para ela? E ficar, porque o que você falou? A perda para mim foi um trauma. Aí você vai ter que lidar com a perda, não da morte da irmã, mas da ideia da irmã que você tinha, da ideia de que a É. minha irmãzinha foi embora, a minha coitada, a minha irmã, o meu. Não, essa ideia pode ser que vá embora. Essa Uhum. ilusão, não estou dizendo que é, tá? Só estou pensando, você está pronta para lidar. Isso é para relacionamento, isso é para pai e mãe, isso é para tudo. Né? A gente tem uma pessoa que a gente está trabalhando que ela passou a vida inteira acreditando que a mãe era a boazinha e o pai era o sacana que subjugava a mãe, né? Agora ela está descobrindo que a mãe foi a omissa. Então agora está desconstruindo a ideia que ela tinha da mãe, reconhecendo que a mãe foi uma grandíssima de uma filha da puta não total, entendeu? Assim, só para ficar mais fácil, porque quando a gente tá com raiva, a gente precisa pôr isso para fora, depois entra numa normalidade.
É assim, foi aquela que você foi submissa e por conta desse submismo, de você ser submissa, você não quis nem saber da gente e se submeteu tanto que morreu e largou a gente aqui. E aí ela começou a reconhecer o pai. A partir do momento que ela começou a reconhecer o pai, que ela deixou de reconhecer a vida inteira por conta do jeito que a mãe fez as coisas, ela passou a trazer a ancestralidade, a vida começou a abrir, as coisas começaram, uma viagem para ser feita, para recolher pedaços da ancestralidade que vinha do pai, que ela não aceitava, mas que ela tinha que viver. Porque o caminho de história dela está nesse lugar. E ela não ia. Como é que ela ia aceitar tudo aquele país inteiro que vinha de dentro do pai, que era aquele grandíssimo filho da mãe, que subjugava a coitada da mãe? Esta foi a ideia construída por eles e por ela, dentro da cabeça dela, do jeito que ela conseguiu, né? E entende o que eu tô falando? Então, como é que vai ser lidar com a desconstrução de uma ideia que eu sempre... Mas ela era tão boa! De onde você está tirando isso? É boa só? Porque às vezes a gente não vê isso em pessoas. Às vezes de fora é mais fácil. Uma mulher falando que o marido é ótimo, mas onde é que ela está vendo esse ótimo? Não tem nada de ótimo, só ela está enxergando isso, né? Em relações, em tantas coisas. Só que isso acontece na nossa vida também. A gente constrói uma ideia e vive a partir dessa ideia. Você está pronta para desconstruir tudo isso e a partir do momento dá para cada um o que é, né? E às vezes precisa da dor, precisa da raiva ou da dor, porque senão a gente não faz. E aí a gente está amarrado no outro, o outro amarrado na gente e nenhum dos dois evolui. Porque aí vira simbiótico. Entende? Então, só que quando um levanta, o outro é assim. Ele vai evoluir, só que pode ser que ele faça assim, ó, até ele porque ele estava evoluindo na sua... Não estou falando que é assim, tá? Só estou dando... Você está me entendendo. Uma árvore, ó, uma árvore pequenininha. Aí tá lá, piquititica a árvorezinha. Aí tem uma outra planta que gruda aqui na árvore. Aí essa árvore, ela consegue ir crescendo, 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 mesmo com esse chupim aqui. Cresce, 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 fica imensa, bem grandona. Não é porque esse chupim ficou aqui no topo da árvore que ele cresceu. Ele não cresceu, ele continua aquele chupim pequenininho. Chupim no sentido, biologia até assim, é uma simbiose, enfim, né? Nem sei se é simbiose, parasitismo. Acho que é parasitismo. Simbiose é quando tem a troca. Tá, parasitismo, né? Não, a árvore cresceu muito, porque ficou tão forte que além de crescer por si só, ainda carregou o chupim, né? Só que esse tá no topo, mas ele não cresceu. Se essa árvore for cortada ou ele for tirado, ele tá desse tamanho e não consegue sobreviver. Então, na verdade, ele só ficou mais fraco. Né? Então, claro, é só de novo, a gente, né, indo pro lúdico para ficar mais fácil de entender. Mas eu não estou dizendo que é isso, tá, Si? Eu estou falando, será que este conjunto de coisas não é o que te faz medo de ir lá para trás olhar para isso? Né? Se é um pré-julgamento, um pré-conceito que vem muito do nosso racional, porque a gente quer entender tudo pelo racional, e aí a gente não quer fazer tratamentos energéticos, porque o racional é só a única coisa. E eu já passei muito por muitos questionamentos dentro desse sentido, né? E não quero usar outras ferramentas, porque eu tenho que me manter, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que desenvolver a minha mediunidade por mim mesma, e um monte de coisa. Como também pode ser um processo que você mesmo não queira, mas que olhando com esses olhos agora, pondo essas outras possibilidades, você comece a perceber que você pode ser que você esteja as outras maneiras de olhar a mesma coisa. E aí é difícil desconstruir essa irmã. Exatamente, a gente passa uma vida inteira num processo de uma emoção, de um sentimento, sabe, se enrolando nisso, criando, né, aquela casca em cima daquilo. E a gente quebrar tudo isso é um processo realmente que não é fácil, mas
Não é que é fácil. necessário, já passou da hora, sabe? Quando você sente Que tá dentro de você, doendo. passou da hora de É. seguir, passou, E né? uma coisa que é importante é que isso tudo que eu falei, ainda que você tenha que desconstruir tudo, que você consiga fazer isso, que você queira a ponto de conseguir mesmo, é, e de conseguir mesmo, não só de querer, porque às vezes a gente quer, mas não consegue, tá tudo bem. É, isso não significa que mesmo que dê uma raiva, um ódio, vocês não se amem. É porque Esse tem amor, amor, não, esse entendeu? vínculo não se quebra, porque senão não teriam encarnado na mesma estrutura. Entende o É, que eu tô tem falando? amor. Lógico, quando você falar, você está pronta para entregar a dor dela, você está pronta para reconhecer. Eu falei, eu tô, mas no fundo eu continuo amando. É engraçado isso, né? Tipo assim, se ela Mas tivesse que isso não. aparecer na minha falar eu Mas te odeio, eu ainda falei, que ela eu te seja, amo. mas ainda que ela seja a maior da algoz, a pior, vamos pensar coisa, tem amor também. Só que Tem não amor. sabe amar. O jeito de amar é o jeito que machuca, é o jeito que fere, porque é o único jeito que consegue chamar a atenção. Porque não quer perder. Ó, a dificuldade de fazer conexão é muito maior. Ó, Uhum. se eu me conecto com você profundamente, eu tenho medo de te perder, por exemplo. Então, eu não conecto, mas eu também não quero desconectar. Entende o que eu quero Uhum. dizer? Então, como é que eu consigo não conectar profundamente? Porque vai que ela me dá um toque e eu fico aqui, sofro horrores. A conexão é Então, feita eu não me pelo caminho. conecto com ninguém. A conexão é feita pelo caminho inverso. Isso não significa que não tem o amor. É disso que eu tô falando. Claro. Entendeu? É uma Então, o forma de. amor tem. É, de ambos os lados, mas é uma forma completamente equivocada, porque ainda tá pela posse, pelo eu não vou me conectar. Então, são todas conexões incríveis, mas superficiais, não Uhum. profundas, enraizadas. Quando você se mistura, é diferente. Você entendeu o que eu quis dizer? Tá no Mas não, raso. por isso que eu Tá no falo, não raso. significa que não tem o amor. Verdade. Porque de alguma forma ela. Entendeu? De alguma forma, sempre houve uma relação de muito amor e muito respeito entre eu e ela. Ela me protegia, ela era mais velha, aquelas coisas todas de irmã mais velha, não mexe com a minha irmã e tal. Mas em matéria de entregar sentimentos, em compartilhar sentimentos, não existia, entendeu? Tipo assim, até me protegia e não deixava ninguém chegar perto de mim, mas ela não brincava comigo. Aquelas coisas de criança, sabe? Eu não brinco com ela, porque eu tenho raiva dela, né? Então, Ela, não vou brincar com ela, mas tipo assim, eu posso, os outros não, né? Sempre existiu então, essa relação. O então. problema é justamente isso, não houve muito tempo E para a olha, gente poder essas coisas, pelo menos não nessa vida, né? quem sabe, ela já não soubesse que ela ia embora. E Talvez. para não sofrer, inconscientemente, claro, e inconscientemente também, para não sofrer, ela evitou se conectar. Infelizmente, a Talvez. gente ainda faz isso. Se eu for São embora, tantas eu vou questões, né? sofrer. Se eu conectar, eu for embora, ela vai sofrer. Então, eu já vou tratar ela mal. Quem sabe ela me odeia, assim ela não sofre quando eu for. Isso é tão comum, Cíntia. É verdade, é uma maneira de lidar, né, com assim, os sentimentos. É. A gente está aprendendo, né, Andressa? Eu tenho pessoas na minha família que fazem isso. E que estão profundamente Evitam. em dor e não conseguem perceber. Não conseguem. Aí ficou É uma chata, escolha. amarga, para a gente ficar longe. É uma escolha que a gente faz meio inconsciente de se autoproteger ou de proteger o outro, que não,
não traz nada de bom, né, na verdade. A gente Não, vive nem pra gente, nem pro outro, né? nem pra gente nem para o outro, né? Eu sou assim tão desligada de certas coisas. Eu sou uma conhece, né? Eu sou assim, às vezes eu me ligo em coisas muito que as outras pessoas às vezes não veem muito sentido e eu me desconecto de coisas que as pessoas acham super importantes. Eu sou meio assim do avesso. Então, às vezes eu me pego muito em coisas mais sutis, sabe? Em coisas, em linhas, esse tipo de coisa. E às vezes é por aí que a gente se perde também, né? Então tem que Ah, é o aprender nosso a jeito, enxergar, fazer o quê? aprender a talvez olhar as coisas de um outro ponto de vista. Uma regressão, talvez, quem sabe? É uma opção. Amadurece isso. Vou pensar nesse Amadurece assunto. isso. E veja se faz Né? sentido para você, tá? Não faça porque eu falei, ok? Não, claro. Porque senão, veja se isso faz sentido. Se não vai elaborando por essa, por outra via, como você está mais, se sente mais preparada, ou por algum outro tipo de tratamento, mas com foco já olhando por esses lados, entende? Então, às vezes você faz algumas outras, sei lá, tem outros tratamentos, mas você fala, nossa, eu nunca tinha colocado luz para isso dessa maneira. Vamos tentar olhar por aqui, mas eu faço o tratamento. Então, não faça porque eu falei. Agora, você já está aí há anos, muitos anos trabalhando essas questões, energéticas, se conhecendo, esse processo profundo de autoconhecimento, então já está pronto para você traçar um pouco mais a sua. Não faça porque eu disse. Veja se isso faz sentido para você. Vou elaborar isso aqui dentro. Aí a Então gente tá busca. bom. Então tá bom, sim. Muito bom. Obrigada. Muito Adorei bom falar falar com com você, matar você. saudade. Saudade. Saudade É. mesmo. Então tá bom, Muito bom linda. falar com você. Obrigada. Tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigada, muito Um beijo obrigada. Fazendo sucesso aí, tá bom? Beijo. Fica com para todos Deus. nós. Tchau, tchau. Beijo. Deus te abençoe, minha flor. Tchau, tchau. Amém a todos nós.